Muitas vezes a vida familiar fica muito desorganizada por conta de todas as mudanças e a vida do paciente acaba ficando muito desorganizada também. Depois que minha mãe ficou doente, eu assumi cuidados com a casa, cuidados com equipe que trabalha lá, cuidados, tudo, mercado, farmácia, as questões financeiras. Então, às vezes, não sobra tempo mesmo, o cansaço é muito grande. Já teve situações, assim, de eu falar para o meu pai, há tempos atrás, que eu vou botar gasolina e eu passar pelo posto direto e ele virar para mim e falar, você não ia pôr gasolina? Então, a hora que acontece essas coisas, você fala, minha Nossa Senhora, eu estou muito pior do que ele. E a gente não pode ficar pior que o outro, porque o outro depende da gente. Então, a gente tem que conseguir manter minimamente a nossa sanidade para poder dar conta. Se eu vejo minha mãe hoje, comparado com a mulher que ela era, é muito difícil. Mas eu vou tentando, às vezes, não pensar tanto nisso para poder estar ali, porque o dia a dia depende de mim. O primeiro ano do diagnóstico foi muito difícil. Eu pensei em parar de trabalhar, eu parei o consultório, né, eu adaptei minha vida. São coisinhas do dia a dia que você, no começo, você não se atenta para isso. Depois você vai percebendo que você tem a necessidade de reajustar a casa que você mora, né? Eu sinto que agora eu consigo ter uma visão mais prática das coisas. Ela precisa de rotina, hora para comer, hora para dormir, você tem que dar estabilidade. A família que aprende a manejar a situação com estratégias que reduzam o conflito e garantam a segurança, elas têm um nível de estresse muito menor, porque elas aprendem a criar essa flexibilidade e não no confronto. O confronto aparece especialmente quando a família tem uma reação de insistência. E a insistência, ela é um reflexo da não aceitação, porque ele insiste que o paciente tem que fazer a coisa de determinado jeito, geralmente como ele sempre fez, né? E ele não consegue mais. Eles precisam se sentir seguros. Por exemplo, não pode ficar trocando cuidadora, você tem que evitar isso ao máximo, porque cada nova pessoa que entra é uma ameaça para ela. Tem que deixar a casa, as coisas sempre no mesmo lugar, porque aí ela vai, de alguma forma, minimamente, memorizando aquele espaço, a cama dela, as roupas dela. Se eu ofereço um ambiente que ele fica menos confuso, vai ser mais fácil conviver com ele. E descobrir estratégias que sejam o mais tranquilas possível para o bem-estar do paciente e o seu próprio bem-estar. Pensar na organização de rotina é pensar qual é o melhor jeito da gente lidar com os desafios do dia a dia, com os sintomas, com as dificuldades, né? Como que a gente rearranja para que o paciente possa ter mais autonomia, aproveitar mais, porque a hora que a gente faz isso, diminui o estresse para todo mundo. Então, na minha casa, por exemplo, a minha mãe achava que aquela casa não era dela e que ela tinha que ir embora de lá. Ela já estava há muito tempo naquela casa lá, que a dona da casa podia ficar brava, que ela tinha que ir embora. Daqui a pouco você vai ver, se se distrai, ela já tinha pego a mala, enchido de roupa e sapato e estava no corredor dos quartos falando assim, olha, a minha mala já está pronta, tá? Quando você quiser ir embora, eu já estou com a mala pronta. Essa situação do começo da doença é muito complicada, porque a pessoa percebe que está tendo dificuldades, não admite que tem dificuldades, fica muito bravo se você palpita, se você vai querer falar alguma coisa, sabe? Aí você entra num embate que desgasta a pessoa, desgasta você e não resolve o assunto. Então você também tem que descobrir uma maneira de não bater de frente. A partir do momento que você contrariou, você já arrumou encrenca. Então eu falava o sim falando não para ela. Para não haver problema, o que você fazia? Você colocava no carro a mala e falava, vamos viajar, vamos para nossa casa. E ela sentava toda feliz e falava, vamos para nossa casa. Aí você dava uma volta, passeava com ela, conversava com ela, colocava música, ela se distraía, você voltava para a mesma casa e ela falava assim, graças a Deus eu já vou dormir na minha cama. E para colocar uma pessoa, uma cuidadora? Nossa, minha mãe não aceitava ninguém em casa. O que eu fiz? Eu falei para ela que eu ia alugar o quarto. E a moça pagava aluguel para ela. Todo mês eu dava o dinheiro para ela aqui e tirava ali. Mãe, esse daqui é o dinheiro da Cida que está morando aqui. Por que a Cida veio morar aqui? Porque é uma coitada, o marido largou, tem 3 filhos, os filhos estão no norte, aquelas histórias tristes para comover ela. E assim eu conseguia. Dar banho nela também, minha mãe sempre teve muito pudor, eu nunca nem a vi pelada, nunca. Mas
houve a necessidade e você tem que ser forte e falar, não, isso tem que ser feito. Então eu brincava com ela no banho, entendeu? E ela levava tudo na esportiva. Eu falava assim, levanta esse braço, eu levantava o braço. Aí eu falava assim para ela, vai, teta 1. Eu falava, teta 1, ela, vamos levantar. Ela ria, e ela levantava a teta 1, ela lavava a teta por baixo. Teta 2, lavava a teta 2. E aí eu falava assim para ela, agora a teta 3. Ela ria do banho e falava assim, você tá ficando louco, eu não tenho 3 tetas. E eu ria muito, eu me divertia com ela, sabe? Você tem que fazer disso algo que também te divirta, entendeu? Ele se apaixonou por esse passarinho. Ele fica aqui, ele fica dando comida pro passarinho. Então eu falava assim, bom dia, seu Silvio, vamos tomar o remédio? Eu conseguia fazer ele tomar o remédio, entendeu? Então você tem que achar um interlocutor. Então isso aqui é super importante, recomendo. Então não tem uma receita de eu dizer assim, olha, quando acontecer esse sintoma, haja desse jeito. Depende. Quem é esse paciente? Né? Ele funciona de um jeito diferente, mas a essência dele está lá. Ele sempre foi aquele controlador que cuida de tudo, que resolve tudo, que quer saber tudo. Ele vai querer continuar sabendo tudo, controlando tudo com Alzheimer. A melhor coisa é você levar na esportiva e procurar entender. É isso que eu falo. Foi aprender a ter jogo de cintura para se adaptar a essas situações.